Bom dia, bom dia. Estamos entrando ao vivo neste momento com o programa Conversando com o Psicólogo. Hoje, quinta-feira, dia 8 de abril, 8h02, né? Como a nossa proposta. Então esse é sempre um momento onde a gente pode compartilhar um pouco da psicologia, conversar, desmistificar, aproximar o conhecimento em termos de saúde mental daqueles que estão conosco, né? E daqueles que também poderão assistir este nosso momento, não chegamos a 1h, 50 minutos, então é uma alegria poder estar aqui junto de vocês e compartilhar, né? Daqui a pouquinho a gente vai chamar, né, ao vivo a nossa convidada do dia de hoje, né? Aquela que propôs para nós o assunto que deve ser compartilhado, que era em termos de desmistificar a depressão. Então a gente vai conversar um pouco ao vivo, daqui a pouco mais, né, sobre este tema, que também é tão vasto, e claro, em 50 minutos a gente vai tentar dar alguma pincelada de algumas características, né, deste transtorno. Então, estamos aí, entrando online, ao vivo neste momento, direto da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, um horário onde a gente provoca aqueles que gostam de dormir um pouquinho mais a estar conosco, né? Então, esta é a intenção de fato, né? É começar a nossa quinta-feira e já quase começando o nosso final de semana, conversando sobre saúde mental, aproximando, né? Retirando um pouco este conhecimento do ambiente que a gente chama de setting terapêutico, né? Então esta é a nossa proposta, fazer com que este conhecimento seja propagado, seja divulgado, alcance tantas e tantas pessoas que precisam. E porque a gente sabe, e eu digo assim com muita sinceridade, a terapia, infelizmente, ainda para nós é algo elitista, né? Vamos dizer assim, são poucas as pessoas, comparado à multidão de transtornos que existem, que têm acesso a um profissional, que conseguem chegar a um profissional. Então, é uma realidade que não é fácil de ser mudada, que é dura, mas a gente tem visto muitos profissionais também, né, se esforçando para que isso possa atingir mais e mais pessoas, né, quebrar com vamos dizer assim, com esta rotina onde só poucos podem ter acesso. Então, sinta-se convidado a estar conosco. Neste momento nós estamos com 5 pessoas ao vivo, né? Como eu disse desde o primeiro momento, se eu chegar a 8, 9 pessoas, e a gente sempre tem chego, é um dia de trabalho em 50 minutos, né? Porque são as pessoas que a gente consegue atingir, dar conta em um dia de trabalho. E o tema de hoje, gente, é um tema, vamos dizer assim, que atinge milhões e milhões de pessoas. Nós vamos conversar ao vivo, né, sobre a depressão. E antes disso, assim, né, a gente já agradece de antemão a semana passada a nossa amiga Núbia pelo que ela também nos falou sobre a ansiedade. E como é bom, gente, depois no decorrer da semana a gente vai recebendo o retorno. E quando a gente compartilha das nossas dores, claro que aqui não é um ambiente para você falar da sua vida privada toda, né? Falar
de questões mais íntimas, mas quando a gente compartilha as nossas dores, a gente percebe que outras pessoas vão se identificando conosco, né? E a gente vai, de uma certa forma, até naturalizando, ou seja, porque geralmente a pessoa que sofre de algum transtorno mental, uma das situações, ou seja, uma das questões que aparece muito, é que ela se sente um ser único neste mundo, como se aquilo só acontecesse com ela, e isso é uma inverdade, né? Assim como as doenças somáticas, as doenças do corpo, né? Elas atingem milhões e milhões de pessoas, as doenças também da nossa alma, as doenças da nossa psique, elas atingem milhões e milhões de pessoas. Então, sempre que alguém compartilha da sua experiência com a doença, você está contribuindo para que outras pessoas também se identifiquem com você e consigam também, né, superar, levar adiante. Então, né, agradecer a Núbia, que na semana passada falou um pouco para nós também, né, da sua ansiedade, da sua compulsão, aliás, dos seus ataques na geladeira, né? A gente não poderia caracterizar isso como uma compulsão alimentar, mas todo um contexto que se vive. Então, agradecer e dizer que como é importante isto, né? Como é importante a gente poder se sentir parte. Então, aquelas pessoas que sofrem de alguma forma, de algum transtorno, elas não são seres únicos na vida, né? Não são uns ETs, alguém assim que foi escolhido para sofrer, não. A doença atinge a todos, sem distinção de classe, sem distinção de raça, sem distinção cultural. Ela nos atinge, a todos nós. Ninguém é isento, né? Ninguém é imune. Algumas pessoas, por várias questões, elas, né, podem passar uma vida toda e não ter o contato, assim como nem todo mundo tem câncer na vida. Na verdade, muitos têm, e assim também a nossa a doença mental, né? Ela pode atingir e vai atingir e atinge, né? Acho que semana passada eu trazia um dado para vocês sobre a ansiedade, que no Brasil já se chega praticamente a 10% quase da população, já com sintomas, vamos dizer assim, que a gente pode caracterizar como um diagnóstico de ansiedade, fora os milhões de pessoas que podem não fechar o diagnóstico do transtorno, mas são muito ansiosas. Então, e a depressão não é diferente, gente. A depressão hoje, ela é a terceira doença mais incapacitante no mundo. O que é incapacitante, né? Que retira as pessoas das suas atividades laborais, que retira as pessoas do seu trabalho, das suas funções. Então vejam que transtorno importante e o quanto ele atinge milhões e milhões de pessoas mundo afora, né? Então, meus amados, eu vou começando por aqui, já dei esta introdução. Vamos chamar, né, a nossa amiga para o dia de hoje, né? Que ela pode estar também conosco e se expor. Isso não é fácil, eu já tinha dito semana passada, a gente se expor, estar... olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Darley? Então, que bom que você está aqui conosco, né? Quero te Tá agradecer. conseguindo me ver direitinho? Tô te ouvindo, Tá? sim, querida, Tô tô te ouvindo ouvindo, também? tá? Então, te agradecer Bom pela dia. sugestão do tema, né? Um tema assim que, como eu falava há pouco, atinge milhões e milhões de pessoas no mundo e é, como digo, né, a terceira mais incapacitante e, infelizmente, as projeções sejam que até 2030 ela seja a primeira
doença que mais incapacite pessoas no mundo, né? Então, a necessidade de a gente conversar, a necessidade de a gente mostrar que existem caminhos, né? Isso. Que não são fáceis, mas existem caminhos, né? Existem linhas terapêuticas, propostas terapêuticas. Não é o fim, é um começo, claro, mas se evoluiu muito, Simone. Né? Nos últimos anos, assim, a gente pode entender que se evoluiu muito. Claro que, vamos dizer assim, ela sempre existiu, a depressão. O que acontecia antigamente é que eram, vamos dizer, subdiagnosticadas. Não se tinha o conhecimento para se dar um diagnóstico, mas as pessoas sofriam igual. Né? Sim. Hoje, com o avanço da psiquiatria, da psicologia, se conseguiu identificar melhor isto, né? E o diagnóstico ele tem um papel importante no sentido de apontar estratégias terapêuticas. Mas que bom, minha querida. Mas assim, deixa eu te fazer a pergunta, então. O que te levou a escolher este tema? Né? É porque eu sofro de depressão. Opa, você sofre de depressão. Exatamente, há muitos anos. Há muitos anos, Simone. E realmente, como você falou, ela retira a gente das atividades, né? Não passa a ser uma vida na fase mais aguda, não se consegue socializar, trabalhar, nada, enfim, ela realmente é incapacitante. E eu achei interessante a tua proposta e de se conversar sobre os temas, né? E esse eu achei interessante, inclusive coloquei o tema de desmistificando a depressão, justamente por isso, para que a gente consiga esclarecer junto a um profissional que, como tu mesmo dissesse, existem linhas terapêuticas, existe tratamento, dá caminhos, entende? Direção com relação a SUS, posto de saúde, particular, enfim, e nada melhor do que um profissional para responder isso, para que ela se torne mais acessível. E como hoje em dia existem as redes sociais, eu penso que ela pode ser utilizada como nesse momento, entende? Para esclarecimento. Não é um momento terapêutico, como tu falou, não é uma sessão de terapia, né? Mas eu Muito penso que bem, muito não bem, é. Simone, muito bem tu Não, não colocar é. isso, né? Porque às vezes a gente pode sofrer uma crítica por parte, né, até de colegas, no sentido, ele está fazendo terapia online. Muito bom essa tua colocação, porque de fato não é uma terapia online, né? Mas é um momento de nós estarmos juntos aqui. Então, muito bom. Eu acho que a tua internet deu uma... Tá reentrando, Simone. Vamos aguardar um pouquinho. Tá bom. Conseguiu escutar? Agora eu estou escutando. Tá. A iluminação tá boa, Tá, então eu Darlene. vou... Oi? A iluminação Desculpa, está não boa. desculpa. A Está, sim. iluminação. Tá um pouquinho... É que talvez o teu sinal aí... Podias baixar um pouquinho mais a câmera para mostrar mais o teu rosto. Tá só do nariz para cima. Então, fazer um... Só um minutinho. Isto. Já que você está tendo a coragem, né, de nesta quinta-feira colocar o seu rosto, falar que você passa por essa patologia, então isso assim, Simone, com certeza, como semana passada, isso vai ajudar, né, as pessoas também a se encorajarem, né, Que bom. porque um A dos... intenção é essa. E tu sabes tão bem, né, que uma dos sintomas da depressão é retirar a coragem. Eu Não é resol... é. verdade? Né? Então ela retira a coragem da gente, essa vontade de agir, essa vontade de viver. Então, hoje eu posso te dizer que você está dando um passo terapêutico. Não é terapia isso aqui, mas é Não, um sim. passo terapêutico. É uma vitória, É. porque normalmente a gente não quer, no período agudo principalmente, não se tem condições nenhuma de conversar, a não ser com o terapeuta. É verdade. O bom de poder desmistificar é falar que a primeira coisa que tanto o familiar quanto o paciente precisa procurar é ajuda terapêutica.
porque não É tem como verdade. sair. A depressão, ela não é preguiça, ela não é uma tristeza comum. A tristeza todos nós passamos, mas ela não é Isso. uma tristeza comum. Ela, portanto, o nome é depressão e não tristeza. E para a depressão existe tratamento, mas ela, como tu mesmo disseste, ela tem que ser diagnosticada. E quanto mais breve, mais rápido for o diagnóstico, melhor e mais qualidade de vida vai ter o paciente. Eu hoje tenho uma situação de que não tenho previsão de alta, vou seguir com terapia e estou afastada das minhas atividades, né? Por não ter condições ainda de retomar, e isso não é fácil, mas tem que ser enfrentado, e penso que os profissionais que estão, né? Eu tenho psicóloga, tenho psiquiatra, porque é preciso a medicação, que é um outro fato que às vezes as pessoas fazem um mito muito grande com relação a isso. Então, é nesse ponto que eu gostaria que tu também Sim, sim. pontuasse a É. importância. E como É. paciente eu endosso, porque é É. necessário. O terapeuta, só ir falar com o terapeuta, fazer a terapia, não resolve. Só Uhum. tomar medicação não resolve. É um conjunto. E a Existe. família, e a orientação para a família também é importante, É porque é verdade. inspirador para os familiares, muitas vezes, não saberem o que fazer, eles não sabem É como verdade. agir. É verdade. Deixa eu fazer só um parênteses aí, então, né, Simone, sobre a questão À vontade. do medicamento, né? Existe um certo mito que as pessoas trazem, o medicamento vicia. Aí eu costumo dizer assim, né? Eu trabalhei desde jovem ali, com meus 24 anos, e como voluntário em fazenda de recuperação de drogado, né? Não só, né? Fazenda de recuperação de pessoas adictas, que a gente chama, né? Pessoas Isso. que tinham problema com álcool, drogas. E eu nem era psicólogo nessa época, né? E ali eu entrei nesse mundo da drogadição. E ali existe um vício. Aí eu sempre pergunto, eu estou fazendo esse gancho para dizer assim, ó, ninguém sai com a TV de dentro de casa para trocar na farmácia por medicamento. Agora, as pessoas que são viciadas em droga, elas arrancam até o vaso de dentro de casa para trocar por droga. Então, isso é um mito. O medicamento vicia. Saiam a perguntar nesse momento, quem é que leva a TV na farmácia ou vende na esquina para comprar? Não, medicamento não vicia. Ele, claro que, vamos dizer assim, com o passar de muitos anos, alguns, principalmente os ansiolíticos, eles têm uma certa dependência. Mas isso, assim, um uso. Só que aí a gente tem que fazer também a conta, né, da qualidade de vida, né? Vamos dizer Com assim. relação a isso, se estiver em acompanhamento, o médico vai fazendo as dosagens para mais, para menos, e quando é preciso retirar, ele desmama. Então, não há preocupação de vou ficar dependente para o resto da vida, eu não vou ser nem um dependente químico. Eu acho que é essa a associação que as pessoas fazem, É uma que a fantasia. gente está colocando, como se fosse um adicto Não É. é essa a questão. É isso aí, é isso aí mesmo, né? O que não pode é o que as pessoas fazem, e aqui eu vou puxar a orelha até gente dentro da minha casa que se automedica, que faz uso indevido de ansiolíticos. Isso não deve, Não. né? Isso não deve, porque tu faz um uso indevido, uma dosagem que não é apropriada, você não tem um acompanhamento, né? Isto não deve, né? O uso indevido de medicamentos. E aí, falando em medicamento também, outro dado assim que se sabe, Simone, grande parte das reincidências nos transtornos de humor, vamos dizer assim, na depressão e na bipolaridade também, que os pacientes, eu gostei muito quando tu dissesse, parece, mas Darlene, ela não tem previsão de alta, ela vai continuar tomando medicamento. Por quê? Grande parte das reincidências são as pessoas sentem-se melhor, né? Depois ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Dependendo dos casos, mais ou menos refratário, a pessoa se sente bem e para de tomar o medicamento. E o que é pior, por conta própria. E isso, não, porque não pode. E aí, o que Não que pode. acontece? As pesquisas mostram que isso aumenta muito
vamos dizer assim, A a recidiva. probabilidade de reincidência, né, de ter novos episódios no curso da vida. Então, é muito importante. E além disso, se retira abruptamente, ainda vai ter abstinência, Sim, enfim, vai acarretar muito mais problema. sim, Não é sim. nada indicado que faça isso. Então, né, a gente pode dizer, né, Simone, os medicamentos existem para nos Isso. dar esta qualidade de vida, né? Então, é uma necessidade. Graças a Deus que a medicina chegou a esse ponto de que tenha, porque imagina, há pouco, vamos colocar pouco tempo, sei lá, 50 anos atrás, não se tinha um diagnóstico tão preciso e as medicações assertivas. Era muito difícil. Era bem mais difícil do que agora. Verdade, verdade. A gama de fármacos, ela é bem maior. É isso aí. E com menos efeitos colaterais. Também é importante. Isto, né, tem se conseguido reduzir o que a gente chama desses efeitos secundários também que o medicamento traz, né? Então nós temos tido um avanço. A depressão, ela tem crescido muito, é uma verdade. Ela é uma das doenças assim, o que mais se estuda, mas ainda é uma das que mais cresce. Mas se avançou bastante nesse sentido. Claro, aí tem vários fatores, né, Simone? Ela é uma doença multifatorial. A gente não pode dizer assim. Claro que às vezes acontecem eventos, fatos na vida que são desencadeantes, né? Mas é muito mais complexo. É como nós vivemos, é como nós comemos, é o que nós herdamos, né? É o nível de estresse que a gente passa no nosso cotidiano. Então, a vida pós-moderna, ela também trouxe, vamos dizer assim, muitos fatores propícios para que estes transtornos... E outra coisa, né? A depressão, ela sempre cursa, ou seja, ela sempre anda muito... Eu digo que ansiedade e depressão andam de mãos dadas. Né? Elas andam muito próximas e em quase todos os quadros, elas estão juntas. Né? Eu te digo assim, corroborando com o teu comentário, há umas 3 semanas atrás, eu tive um episódio de ansiedade, uma crise, e tive que entrar com ansiolítico. Se eu não tivesse em acompanhamento médico, ele não teria conseguido como diagnosticar e dizer, não, isso foi só um episódio, tu não está com transtorno de ansiedade, vamos entrar com a medicação por 30 dias, desmamar, para aliviar a ansiedade. Então, é importante o acompanhamento. E realmente, tomei aquela medicação específica por 30 dias, ele desmamou e pronto. Seguimos com o tratamento da depressão, porque se fica suscetível. Então, tem que estar alerta. É verdade, né? É isso aí. Mas a gente... Uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade tem que reportar para o médico, para o psicólogo, se a tristeza passou do limite. Aí o que eu gostaria de pedir é que se tu pode conceituar para nós o que é a depressão. E como é que a gente pode... Vamos lá. Né, não, de uma forma que a gente possa distinguir a depressão de uma tristeza normal. Claro, quando é que a gente precisa procurar um profissional? Então, nós usamos o que a gente diz aqui, ó, eu vou mostrar aqui para as pessoas verem. Isso aqui é um manual, né? É o DSM, Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, na saúde mental, os diagnósticos, eles são nosológicos, que a gente chama, né? Ou seja, você faz o diagnóstico a partir de sintomas. Então, a recomendação do manual, ou seja, o que ele nos instrui a fazer, é que de 9 sintomas, eu posso pegar aqui só um pouquinho, porque eu também não decoro tudo, mas a gente... Imagina, né, é só... De 9 sintomas, ela diz assim, para a depressão ser diagnosticada, levando-se em conta o DSM, deverá apresentar 5 ou mais sintomas, 5 ou mais durante 2 semanas. Ou seja, dos 9 sintomas que o manual nos trata, nos relata, tem que ter 5 ou mais. Humor deprimido, sentimento de tristeza, vazio, pouca esperança, na maior parte do dia, quase todos os dias, né? No mínimo 2 semanas. Em crianças, isso aparece às vezes como irritação, porque também temos muitas crianças. Então, né? Esse é um dos dados. Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades.
ok? Perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersonia, então, muito sono ou pouco sono, agitação ou retardo, ou seja, a pessoa pode ficar mais agitada ou a motricidade dela mais lentificada. Então, tem uma alteração motora também, né? Fadiga, aquela perda de energia, aquela falta de vontade, Que não é sentimento... preguiça, né? Não é preguiça, é diferente. É diferente, né? Sentimento de inutilidade, culpa excessiva. Então, a pessoa depressiva, ela sempre tem uma tendência a ficar ruminando o passado. Eu costumo dizer, a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Né? São características que aparecem. Vamos ver aqui. Capacidade diminuída de pensar, de se concentrar, de raciocinar, né? Pensamentos recorrentes. Às vezes aqui a gente fala muito da ideação suicida, ou seja, aquela ideia de morte. E a pessoa, ela não quer... assim, a pessoa que se mata é fraca. Não, a pessoa que faz isso é que ela não aguenta o sofrimento. Ela, na verdade, não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, né? É verdade. Então, nesse sentido aí, vamos dizer assim, destes 9 itens, né, tem que se ter 5 ou mais durante mais de 2 semanas, porque a tristeza, e aí eu vou dizer aquilo, a tristeza ela é uma emoção básica, né? E é uma emoção primária. Ou seja, a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo, a repulsa, elas são emoções primárias dentro de nós. E se a gente as tem, ela tem uma razão. Sabe que a tristeza, claro que ninguém gosta de estar triste por muito tempo. Aí entra, vamos dizer assim, a diferença entre a tristeza natural da vida e a tristeza sintoma de depressão. É a quantidade e a intensidade. Aí é que a gente começa, em termos de saúde mental, Simone, a gente entende que a intensidade das coisas que vão, vamos dizer assim, sinalizando que algo não está bem. Então, hoje está muito em voga as pessoas dizem, eu estou deprimido hoje. Não, você está triste. Sim, é porque virou senso comum, né? Virou senso comum. Você é bipolar. Então, hoje, assim, as pessoas... E não é assim, né? São diagnósticos que são mais complexos, difíceis até, pode-se levar anos para se fazer. Então, essa é a diferença. Ficar triste, todos nós ficamos e devemos ficar. Porque se ela é uma emoção constitutiva, ela tem uma razão. A pessoa, quando ela está triste, ela também está mais reflexiva. Ela pode repensar a sua vida, os seus erros. Para quê? Para não repetir. Então, a tristeza, ela tem uma razão de existir. Ela nos faz, às vezes, ficar mais dependente dos nossos, dos outros, porque a gente precisa de conexão social. Né? Nós somos... E hoje em dia a gente está vivendo também numa sociedade que cobra muito, tem que ser feliz. Existe um autor que chama, um autor americano, me fugiu o nome. Que ser feliz. Sabe como é que esse autor chama? A tirania da felicidade. Olha, perfeito. Né? Ele chama porque realmente ninguém está feliz o tempo todo, a não ser que esteja eufórico. E a euforia pode ser um sintoma da mania. Também. Então não existe isso. Nós temos alterações normais. É que culturalmente, de fato, né, Simone, parece que a tristeza é um sinal de fraqueza. É que nem dizer assim, depressão não existe, depressão não tem jeito. São coisas erradas. A depressão é coisa de mulher, outro dado. Né? Sabendo que, né, aqui existe um dado estatístico, mas também se explica, em parte, que para cada um homem tem 2 mulheres com depressão. Mas aí quer dizer, as hipóteses que se tem quais são? A questão hormonal na mulher. Então, a mulher, mensalmente, ela tem uma alteração hormonal, né, com seu ciclo menstrual. A mulher, né, no teu caso, também tem filhos. Sim. Tem toda uma alteração. A mulher chega à menopausa, então a mulher, no decorrer, no curso da sua vida, ela tem muita alteração hormonal. Isso é um dos fatores, né? Outro fator que a gente
ver também o próprio fator social, o papel da mulher, às vezes o papel de submissão, de empregos menos dignos, com salários mais baixos. Então, também são fatores. Né? Uma cultura machista também é vamos dizer assim, um indicador e como é que vamos dizer assim, é algo que favorece que as mulheres tenham mais. Então, existe um fator biológico, um fator social, cultural, né, nesse sentido, existe toda uma cultura. Outro fator, às vezes, da mulher ter mais depressão do que o homem, como é que a gente diz? É a dupla... Alguém que trabalha né, tem seu trabalho e trabalha em casa ainda, é uma dupla jornada. Então, isso é outro fator também de risco para as mulheres. Então, não é que a mulher seja mais fraca, né? São questões históricas que aí encontram e também biológicas que favorecem este fato, né? Mas a depressão dá em homens, sim, né? Então, outra coisa é as pessoas dizerem, e isso eu tive que combater bastante no meio religioso, que as pessoas, isso é falta de fé. Mentira. Não é. Não tem nada a ver com fé, né? Ninguém está isento. A fé não nos dá imunidade, não nos dá isenção de nada. Ela nos ajuda, não é verdade? Nos ajuda, né? Claro que respeitando todas as formas de ter fé, eu tenho a minha, você tem a sua, mas ela não é um imunizante. Eu te entendo. Há poucos dias atrás até passei por uma situação que a pessoa, estávamos falando sobre luto, porque no domingo de Páscoa a minha avó voltou para a eternidade, depois de 104 anos, no domingo de Páscoa. Bem longevo. Então, bem, bastante. E alguém chegou e disse assim, porque eu conversei, eu falei que eu conheci uma pessoa que precisaria fazer terapia e ir num psiquiátrico porque estava sofrendo com um luto patológico. Para mim já é patológico, porque são 30 anos arrastando, né, o luto. E chorando sempre pela mesma pessoa, enfim. E ela disse, mas não é uma pessoa de fé? Para quem eu comentei. Eu digo, não, é uma pessoa de fé, mas a questão ali não é espiritual, provavelmente química, está com alguma alteração química e emocional. Então, precisa de uma ajuda. Não vai abandonar a fé, mas o diretor espiritual, seja ele em que religião for, não vai te apoiar nesse sentido, porque né, tu precisa do acompanhamento profissional. Então, como existe mito ainda, e pessoas esclarecidas. Sim. Às vezes, intelectualmente esclarecidas. Sim. É por isso que eu acho que tem muito mito em torno ainda. Não, tem. Aqui agora tem alguém que está conosco aqui na nossa audiência, né, o Rudimar. Ele coloca ali se tem uma questão genética. Tem também uma questão genética, viu? Em termos da depressão. Alguns estudos até mostram, claro que esses dados, né, gente, a gente não pode dizer que são dados assim exatos, mas que uma pessoa que tem o pai ou a mãe com algum transtorno mental, em especial a depressão, ele pode ter até 5 vezes mais chance de ter também. Então, existe uma questão genética aí também. Né? Também é um dos fatores. Realmente é aquilo que eu falava. A depressão é uma síndrome, porque ela tem muitos sintomas, e ela é multifatorial, porque são vários fatores que colaboram para que ela se instale na nossa vida. Né? Mas então, Simone, é isso aí mesmo. Existe ainda muito mito, né? Às vezes as pessoas dizem, não, vai fazer alguma coisa, você está muito parada que vai passar. Né? Pois é, e aí as pessoas não conseguem às vezes levantar da cama. Então, isso seria importante pontuar também. O que a pessoa não consegue fazer durante a fase aguda? Eu falo como paciente, mas queria que tu dissesse também como profissional. Olha, eu vou te dizer assim, eu tive, há uns anos atrás, eu tinha uns 3 anos como terapeuta, e eu peguei uma das primeiras pacientes assim com uma depressão severa. Então, o marido dela trazia ela no consultório, ela era da cidade vizinha aqui, trazia. Ela entrava chorando e saía chorando.
Aham. e ela não conseguia fazer nada. E eu teve um dia que eu disse assim para ela, olha aqui, ó, eu fiz uma coisa meia louca, talvez, né? Mas se você não melhorar, eu vou rasgar o meu diploma. E aquilo ocasionou nela uma culpa. Às vezes ela vinha chorando, ela disse assim, o Darley vai ter que rasgar o meu diploma, o diploma dele por causa minha, porque eu não tenho mais jeito. Mas a gente começou, né, em casos, claro, que depende da linha terapêutica, né? Aqui eu posso falar a partir da base teórica, que é a terapia cognitivo-comportamental que eu sigo. Sim, Bom, claro. né? Eu costumo dizer assim, Simone, até para deixar claro. Qual é a melhor terapia? É a que funciona para o paciente. Pronto. Exatamente. Muito bom. Eu sigo uma linha terapêutica, mas nem todo mundo eu dou conta, e tem que ser sincero, tem pessoas que eu não consigo, tem outras É pessoas. uma questão de empatia, não só com o profissional, mas com a técnica aplicada, né? Sim, sim, sim. Então é um contexto amplo, eu me identifico com ela. Bom, né? Na terapia cognitivo-comportamental, quanto mais grave ou mais severo é o quadro, a gente sempre vai começar com trabalhos no comportamento. Então, essa pessoa, ela passava o dia deitado no escuro. A gente começou com coisas simples, né? Assim, ó, uma vez no dia tu vai abrir a janela do teu quarto. Mas isso eu levei mais de mês para ela conseguir fazer. Sim, conseguiu Né? rápido. Então, Parabéns. foi um processo, mas e Olha, ela parabéns, chegava. conseguiu rápido. Então foi um processo É assim, muito né? difícil. Demorado. Claro que o esposo acompanhava, a gente conversava com ele, porque não é fácil, Simone, também, para aqueles que convivem, né? Tu sabe, é difícil para as Aí pessoas, para vamos todo mundo. conversar depois. Acho que é É, bom falar sobre os familiares e o que agir, porque não é. Eu acho que o que a palavra que se é que se pode resumir é a impotência. E ver isso. uma pessoa que a gente ama sofrer e É não poder verdade? fazer nada, É verdade? não poder tirar com a mão, vamos dizer assim, e ter que esperar todo o processo que tem para até uma cura, uma melhora. É muito difícil. E isso pode levar anos. Pode, pode, pode. E os familiares, é bem isso que tu falou, né? Pela sensação da impotência, né? Às vezes também é um sofrimento grande e também um desentendimento, porque às vezes na vontade de querer ajudar, ele acaba atrapalhando. Porque vamos pegar aquela questão, né, da fé. Esta pessoa ouviu, naquele momento, de um líder religioso, né, que caminhava, que era falta de fé. E eu É um disse para fato. ela, ó, diga para o seu líder religioso lá, para ele ir bem longe. Mas fui assim, muito drástico. E pode dizer quem mandou. Porque, por acaso, naquele momento da minha história, eu tinha um cargo de coordenação acima. Então, eu não quis me usar disso, mas a ignorância das pessoas acaba adoecendo mais pessoas. É. Essa coisa de ir para encontro, seja ele qual for, e entregar medicação, não pode fazer Não, não, isso. não. Isso não existe. Isso é É que já fanatismo. vimos, né, Isso Darley? é, Eu falo porque já vimos, né? isso é fanatismo religioso, É, né? Isso não compete à religião, isso compete à de jeito medicina, nenhum. né? E Deus nos deixou a medicina, isso é bem claro na Bíblia, né? Não, não, isso é claríssimo. Então, isso são os fanatismos, né? Aquelas atitudes. Assim, como pessoa que acredita, como a gente sabe que pode acontecer, mas quem vai testificar isso não é o religioso, é a medicina. Quem vai Exatamente. testificar, quem vai assinar embaixo, quem vai fazer o desmame do medicamento, tudo aquilo que você já falou, não compete, né, ao religioso. Não, isso é papel da ciência, é papel do profissional, daquele que estudou, não é papel do teólogo. Né? E posso Não, falar isso também porque hoje eu faço teologia, então não é papel do teólogo, isso é papel, não. né, daquela pessoa que estudou aquilo. Então, isso é importante a gente saber, ter claro isso, né? Até para poder, vamos dizer assim, buscar no decorrer da nossa vida. Não é fugir da tristeza, como a gente falava, porque a tristeza nos acompanha com uma razão de ser, mas é ter uma qualidade de vida, né? Numa forma que nos dê essa disposição de viver.
não é verdade? Então, Verdade. é por aí, né? Então, a depressão ela não vai embora por si mesma. E Não, às não vai. vezes, sabe, Simone, as pessoas nos procuram aqui, e aquilo que tu falou no início é verdade, preciso da terapia e preciso da farmacologia. As pessoas nos procuram, ai, será que eu tenho que tomar medicamento? Eu não queria tomar medicamento. Eu disse, olha, se você quer melhorar de fato, a gente tem que ter um trabalho em conjunto. Né? A gente tem que ter uma sintonia, uma multidisciplinaridade em torno que o ganho vai ser maior. Então, realmente, e o profissional da área da psicologia, ele tem que ter essa clareza que ele não dá conta, né, Claro. de tudo, e o psiquiatra também tem que ter essa consciência que ele atinge Ah, o sintoma, mas que o psicólogo vai fazer outra, que nós não somos concorrentes. Nós não concorremos pelo paciente, nós atingimos, né, de forma diferente inclusive, aquele... os médicos com quem eu já me tratei, eles assim, eles são prescritores, vamos dizer, né? Eles escutam, prescrevem, acompanham toda a terapêutica medicamentosa, mas não escutam. Então, eles encaminham para o Sim, psicólogo. sim, sim. Não, Né? Tem alguns que se propõem a fazer a escuta, mas outros não. É respeitável, mas agora sim. um psiquiatra também dizer que não precisa da terapia é retrógrado demais, né? Isso aí é verdade. Isso a gente hoje já não tem visto quase. Pois Né? é, É raro. ainda bem. Os médicos, né, de uma psiquiatria mais atual, mais moderna, eles realmente têm uma visão terapêutica. Eles valorizam muito, eu digo, porque aqui tem vários médicos que eu não conheço pessoalmente e por termos pacientes em comum, eles acabam recomendando outros pacientes. E eu nem os conheço, mas eles sabem, Que né? bom. Vamos dizer Conhece o assim, trabalho? e sabem da eficácia da terapia, não só eu como profissional, mas tantos outros que têm, né? Tem muitas Claro. pessoas boas nesse meio. Claro, né, Simone? Em toda profissão tem maus e bons profissionais, mas não é isso é da humanidade, né? Ah, Não é específico da profissão. a profissão não tem culpa. Hum. Familiar, Darley, o que tu diria para os familiares? Como que o que seria mais assertivo e o que ajudaria os familiares Olha, frente a alguém que amam e esteja passando por um processo de depressão? eu costumo. Primeiro tu já colocou todos aqueles sintomas, então Uhum. isso já elucida bastante. E o que fazer frente a isso? Deixa eu dar um exemplo assim. Vou começar por um exemplo bem simples e bem duro. Às vezes a Tá. gente vai em velório, onde houve a perda de um ente querido daquela pessoa, e a gente tem a infeliz, né, infeliz ideia, porque infelizmente é uma infeliz ideia, mas não é por maldade. A gente chega para a pessoa e diz assim: ai, não fica assim. Ai, Não. Gente, isso é uma infeliz postura. Por quê? O que a pessoa está vivendo, a tristeza, a dor, o luto daquele momento, é para ser vivido. Então, isso não se diz para as pessoas. Ai, não fica assim. Não tem como não fica assim. Abraça e não, chora junto. e Né? pronto. Abraça e faz carinho. Então, a partir disso, Simone, eu quero dizer que o papel dos familiares é isso. Sabe? É uma postura de acolhida e de escuta. Porque nesses momentos, o familiar tem a melhor das boas intenções, mas ele começa a dizer, não fica assim, vamos fazer isso, ele acaba atrapalhando. Claro que, com delicadeza, ele tem que ir levando a pessoa novamente para aquilo que ela gostava de fazer. Mas delicadamente, dependendo do estágio da depressão, realmente é o estar junto. É como se estivesse com família, alguém que perdeu, porque a pessoa que está numa depressão profunda é como se ela tivesse perdido ela mesma. Sim, fica Ela, realmente dentro de si mesmo. né, Fica. ela está em luto dela mesma, ela se perdeu. Né? E ela não se encontra naquele momento. Ela se vê e não é ela. Então essa é a E na postura. prática, o que que tu sugeriria? Olha, a prática, Na prática do dia a é dia. bem por isso aí, é um exercício da paciência e da acolhida. Né? De, Sugere procurar
profissional da saúde, caso a pessoa não tenha condições. Também, Nesse também, sentido, porque assim, uma pessoa, isso eu acontece também. percebo que às vezes a pessoa não consegue nem atinar e se dar conta de tomar medicação, de se Sim, levantar para comer, não sim, sim. come. Não, não come. E aí ela precisa, o familiar nesse momento, eu sei que não é fácil, veja bem, uma coisa é a gente dizer, Não, mas o sim, familiar nesse momento, ele vai fazer toda esta função que foi anulada no deprimido. Né? Então ele vai dar o comprimido, ele vai levar para o banho, ele vai dar a comida, ele vai acordar. Só que, claro, isso tem que ser regado com muita paciência. E em muitos casos, né, o familiar também vai precisar de um apoio psicológico. Isso a gente muito encontra bom, bastante nos cuidadores, pessoas que têm, que são muito bem cuidadores, pontuado. né, de pessoas crônicas, com alguma doença crônica em casa, Simone, ela passa por isso. Né? Porque todo mundo também, e isso não é falta de amor, as pessoas chegam num limite também e adoecem. Por isso que Né? te pergunto exatamente o que podem fazer e aceitar também que naquele Aceitar. momento estão precisando de ajuda por essa situação pontual. Talvez nem tenha alguma questão psicológica sua para Sim, trabalhar. Não sim. acredito, eu penso que todo mundo tem. Não, todo Mas mundo tem. frente a um familiar com uma patologia dessas, eu acho importante realmente que o grupo familiar ele possa se unir Possa, com, possa, com o possa. terapeuta. Possa sim, e acompanhar. Eu, quando tem quadros mais graves de depressão, né, eu não atendo, assim, ó, o meu tipo de psicologia clínica é individual. Eu não atendo família, eu não atendo criança. Eu fui optando, não que eu não goste de criança, não que eu não goste de família, mas na minha prática clínica eu fui entendendo que eu A escolha foi individual. me Uhum, identifico mais com a terapia individual. Mas uhum. nesses casos assim mais graves, eu costumo chamar sempre aquela pessoa mais próxima que convive mais de tempo em tempo, até para mim saber aquilo que eu não estou conseguindo extrair no consultório e também, né, de dar um certo amparo, apoio para esta pessoa. Né? E orientação, né? Não chega a ser a terapia dela, mas eu me sinto responsável nesse sentido, porque se ela encontra, às vezes, muitas pessoas, elas só precisam de um espaço para poder botar para fora. Né? Sem serem julgadas, sem serem criticadas, porque todo mundo cansa. E às vezes as pessoas falarem aí fora, eu estou cansado de cuidar da minha mãe, eu estou cansado, soa como se, que filho desnaturado, que marido, que isso. E Não não é, é, né? não. Não é isso. Isso é uma realidade. Então, aconselho sim, eu pego, como eu digo, nesses quadros que a gente vê que é mais graves, assim, que está mobilizando a família, está gerando né, o transtorno, ele é sistêmico, ele alcançou os membros da família, a gente procura sempre conversar desta forma. Ai, que bom. Então, claro, então é nesse sentido, mas claro, não são todos os casos, né, Simone? A gente vê, acho que a tua internet deu uma trancada aí. Voltou a tua internet. Mas, Simone, querida, nós estamos, porque às 9 horas eu começo a atender, então nós Com estamos chegando. certeza. É um tema muito vasto, isso aí é um tema que tem que ser muitas e muitas lives, na verdade. É um tema rico no sentido de trazer essa informação, né, de poder contribuir para que as pessoas acamadas ou que sejam atingidas pelo transtorno possam encontrar um alento, né, em meio a essa escuridão, porque realmente é uma escuridão. Alguns teóricos chegam a chamar um terror sem nome, né, algo que você não consegue nomear às vezes, dar palavras de tão intenso que é. Mas que bom, assim, a gente fica feliz que você assumiu isso, assumiu publicamente, assumiu na sua vida. Isso não é fraqueza, isso é uma condição humana. E Né? te digo assim, hoje tenho condições de estar aqui conversando, mas há tempos atrás eu Claro. jamais imaginaria que poderia falar. Não. Por E uma que bom assim, não ó. por vergonha, não por... Sim. Eu te agradeço o espaço, foi uma honra.
Não, Sabe, te admiro muito, muito obrigada pelo eu fico, convite. eu, eu fico muito feliz, né, também pela tua postura, por assumir, ter essa coragem. Isso eu não tenho dúvida que é um passo terapêutico, como eu tinha falado no início. Não tenho dúvida que a tua fala, às vezes, assim, ajuda muito mais do que a própria fala que eu trago, porque você vai falar de iguais. Entende? Você Uhum. fala de iguais. Às vezes a gente, quando fala como profissional, existe uma certa distância. Porque assim, ele sabe teoricamente, ele não passou. E quando uma pessoa fala do que ela vive, ela fala de iguais. E isso assim, ó, tem um efeito, em termos de grupo, fantástico. Então, muito obrigado pela tua partilha, pelo que tu nos disseste, pela tua coragem. E continua teu tratamento, de fato, continua. Sim. Te sentiu muito bem? Continua. Te sentiu não Ai, muito não, bem? Continua. Não para, né? A última palavra é do profissional e o mais importante é a gente resgatar a nossa qualidade de vida, né? Simone, eu vou encerrando, mas eu quero que você fique aí. E eu gosto tá sempre bom. de encerrar com uma pequena historinha, Então né? tá bom, vamos ouvir. São parábolas que a gente traz, né? Para nos dar também, vamos dizer assim, contribuir com a nossa reflexão e nos dar também mais uma reflexão para a semana. E é a parábola do milho premiado. É uma história de um fazendeiro bem-sucedido. Ano após ano, ele ganhava o troféu do milho gigante na feira de agricultura do município onde ele morava. Entrava na feira com seu milho e saía com a faixa azul recobrindo o peito. E seu milho era cada vez melhor. Numa dessas ocasiões, um repórter de jornal, ao abordá-lo após a colocação da faixa, ficou intrigado com a informação dada pelo entrevistado sobre a forma que usava para cultivar seu qualificado e valioso produto. O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava a semente do seu milho gigante com os vizinhos. Ele compartilhava, né, a sua semente. Como pode o senhor dispor-se, disse o jornalista, né, a compartilhar sua melhor semente com os vizinhos, quando eles estão competindo com o seu todos os anos? Indagou, né, o repórter. O fazendeiro pensou um instante, depois respondeu: você não sabe? O vento espalha o pólen do milho e o leva de campo em campo. Se meus vizinhos cultivarem um padrão inferior à polinização, degradará continuamente a qualidade do meu milho. Se eu quiser cultivar milho bom, tenho de ajudar meus vizinhos a fazerem o mesmo. O fazendeiro provou que estava atento à importância das conexões da vida. Nós falamos nisso aqui, né? A necessidade, a tristeza nos leva a se conectar também. O milho dele não poderia melhorar se o do vizinho também não tivesse sua qualidade melhorada. Isso acontece também em outras dimensões da nossa existência. Aqueles que escolhem a paz devem fazer com que seus vizinhos também estejam em paz. Aqueles que querem viver bem têm que ajudar os outros para que vivam bem. Aqueles que querem ser felizes, né? Não como uma tirania, têm que ajudar os outros a encontrar a felicidade, pois o bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. Então, né, se a gente semeia, hoje aqui a gente quer semear esperança. Esperança que a depressão tem sim como dar conta dela. Esperança sim que a doença mental, ela não é algo determinante na vida da gente para o fracasso ou para a infelicidade. Ela é uma etapa da vida. Então, vamos semear coisas boas, não é verdade, Simone? Vamos semear É, a saúde, vamos semear as possibilidades que a gente tem, a ciência que a gente tem. Muito obrigado, Guria. muito obrigada. A gente vai se despedindo por aqui. Bom, então tá, querido. Um abraço, bom trabalho. Muito obrigada mais uma vez. Gente, bom dia a quem Bom estava dia. conosco na nossa audiência, né? Que vocês possam ter um ótimo final de semana a todos. Tchau, até quinta-feira que Tchau. vem.